Fala galera, bem-vindo de volta ao Poker PHP, História do Mestre PHP, no nosso episódio 17, estrutura de dados, repetição, while. Felizmente a gente ficou uma semana e pouca sem gravar vídeo, não tava passando bem, então não tinha como gravar. Então essa semana a gente volta normal, tá? E a gente vai ver se a gente consegue nas próximas semanas gravar vídeos extras pra compensar a semana que a gente ficou sem vídeo. Tranquilo? Então o que tem pra hoje, Pokémon? No episódio 17 a gente vai falar sobre o while, então a gente vai falar sobre o while mesmo, o que é o while e tudo mais. Vamos falar sobre loops e loops infinitos, beleza? Vamos lá? Então beleza, galera, como eu tinha falado na última videoaula, a gente vai usar aqui o Assistant do Rafa Jaques aqui para fazer nossos próximos vídeos, ok? Então, eu topo lá novamente nosso PHP do jeito que a gente já sabe. E hoje a gente vai introduzir o comando de controle while, tá? Então a gente tem o while, a gente vai ter aqui uma condição, tá? E essa condição, enquanto essa condição aqui for verdadeira, vai fazer o while. Vamos fazer as ações dentro ali dos parênteses do while. Vamos supor aqui, colocar aqui um i igual a 10, tá? Então, enquanto o i for menor que 10, por exemplo, vou colocar um i igual a 1 melhor. Enquanto o i for menor que 10, vamos fazer algumas coisas aqui. A gente pode, por exemplo, dar aqui um eco no próprio i, né? Só que se isso acontecer, né, o i ele vai dando 1 infinitamente. Então, essa condição aqui é o que a gente chama de loop. E esse tipo de condição aqui que a gente está falando, a gente chama ele de loop infinito. Por quê? Porque a gente viu aqui que o i está recebendo o valor 1. A gente pode colocar aqui, a gente coloca o i geralmente quando vai fazer condicional, mas pode ser uma primeira variável aqui, tá? Então, essa primeira variável vai receber 1. Tá? Aquela variável não foi definida. Essa primeira variável vai ser menor que 10 e essa primeira variável eu vou dar eco enquanto essa primeira variável for menor que 10. Isso vai dar um loop infinito. Por quê? Porque em todos os momentos a primeira variável vai valer 1, tá? Então, enquanto a primeira variável for menor que 10, ou seja, sempre, porque a gente não está fazendo nenhuma tratativa com essa primeira variável, eu dou um eco nela. Isso é um loop infinito. Isso pode travar o seu programa. Então, para não acontecer isso, o que eu faço? Eu faço, por exemplo, uma incrementação da variável, tá? Ela pode ser mais igual a 1. E aqui, por exemplo, ela vai ter esses valores. Aqui eu estou atribuindo com uma soma, tá? O mais igual, ele faz com que eu pegue a variável e atribua o valor mais 1 para ela. Então a primeira variável é igual a 1, tá? Tá recebendo 1, ela é menor que 10, Eu a exibo, tá? Ela é igual a 1, ela é menor que 10, então eu dou um eco nela. Então eu vou exibir essa variável que está com o valor 1 aqui. E vou fazer com que essa variável receba ela mais 1. Ou seja, a variável começa tem o valor 2 agora. Como isso é um loop, ou seja, eu vou fazer uma vez, depois fazer enquanto isso aqui for verdadeiro. Então a primeira variável está aqui com o valor 2. Então, enquanto a primeira variável é menor que 10, 2 é menor que 10? É. Então eu dou eco no 2, aqui, o 2 aqui. Depois a primeira variável, que ela mesma vai receber mais 1, ou seja, ela vai receber o valor 3. E daí eu continuo. Enquanto 3 menor que 10, dou um eco no 3, está aqui o 3. Assim sucessivamente com 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Quando a primeira variável ela receber 10, ou seja, quando ela der um eco aqui no 9, ela vai receber ela mais 1, que é 10, tá? E eu vou fazer, a primeira variável é menor que 10? Nesse caso, não. Então eu saio aqui, tá? Então aqui, se eu der um eco na primeira variável aqui, na primeira variável aqui, ela vai imprimir 10 pra gente, porque é o último valor que ela recebeu. Beleza? Então o while é bem simples, tá? Ele é esse laço de repetição. Então, enquanto isso aqui for verdadeiro, aqui a gente colocou um menor que 10, não poderia ser menor que 100, poderia ser menor que 1000. Você coloca um menor que 100, ele vai
fazendo aqui até ser 99, né? Até ser 99, depois ele imprime o 100 aqui. Eu posso fazer uma infinidade de coisas que elas são verdade por um tempo, e aí eu faço esse laço de repetição. Enquanto essa verdade, enquanto essa é, enquanto essa comparação, enquanto essa expressão for verdadeira, eu vou realizar as coisas que estão dentro do while. Depois que isso aqui for falso, aí eu começo a fazer as coisas que estão fora do while. Ok? Beleza, gente? Então a aula de hoje é isso. Próxima aula a gente vai falar um pouco mais sobre o while. E obrigado por estarem assistindo aí. Gostar do vídeo, dá um gostei. E tamo aí. Um grande abraço e até a próxima.